Fegali por até 25 minutos. Quero cumprimentar os alunos, professores e funcionários do SESC de Goiânia, Goiás. Deputada Jandira Fegali, a senhora tem até 25 minutos. Senhor presidente, eu ouvi dois importantes pronunciamentos que me antecederam, com os quais quero expressar a minha concordância e apoio. Eu inicio essa intervenção, presidente, expressando aqui o meu integral apoio à decisão da presidenta Dilma de adiar a sua visita aos Estados Unidos. Esse tema me pareceu polêmico na imprensa, porque ainda temos aqui a polarização entre a subserviência e a altivez, entre a não compreensão do que significa a ação norte-americana para o mundo, não só na geopolítica, mas na cultura de dominação. E, na minha opinião, o governo brasileiro, através da atitude e decisão da presidente Dilma, agiu com total, absoluta correção e soberania. Obviamente que isso não tem nenhum impacto nas relações comerciais. Nós sabemos que o mercado não se direciona pela ideologia e sim por seus interesses e, portanto, não teremos consequências em relação às relações comerciais bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas é importante que nós firmemos nossa posição soberana e altiva com um país da nossa potencialidade, da nossa dimensão e que se impõe no cenário internacional já há alguns anos, particularmente com a mudança da estratégia internacional a partir do governo Lula. Mas é importante também dizer que soberania, identidade, ela tem que estar sempre colada com o terceiro pilar, que se chama democracia. A história já nos provou que uma bandeira puramente nacionalista, sem relação com a democracia, já provocou muitas tragédias, e os exemplos são muitos, autoritários, ditatoriais, e que não serviram à humanidade. Por isso, considero muito importante que, para além da atitude simbólica, política do governo, a presidente Dilma tenha assumido uma outra plataforma prioritária, que foi trazer à pauta, com urgência para esse plenário, a votação do Marco Civil da Internet. Por quê? Porque democracia não se faz sem comunicação democrática. Entendendo que o Marco Civil hoje, ele estabelece segurança de dados, privacidade das pessoas e, ao mesmo tempo, liberdade de acesso e de navegação. E, por isso, a garantia da neutralidade é fundamental nesse texto. A neutralidade não pode ser maculada sob pena de nós impedirmos a liberdade de navegação e de acesso de todos os brasileiros e todos aqueles que acessam esse instrumento de comunicação. Mas falar em democracia não é só falar da democracia representativa, não é só falar da democracia direta, mas é também falar em direitos. O direito a uma comunicação democrática é uma pauta para nós decisiva e estratégica para a democracia brasileira. Nós não temos democracia plena ainda, deputada Rosane, porque nós ainda temos concentração no campo da informação, ainda temos apenas 6 famílias concentrando os maiores meios de comunicação na TV aberta, e tramita na casa hoje o projeto da regionalização da produção cultural e tramita também o marco regulatório, que chegará, tramita por vários projetos, mas chegará à casa o projeto de iniciativa popular do novo marco regulatório da comunicação. Mas falo também em direitos culturais que são direitos humanos, que permitem a plena cidadania, que permitem a apropriação do conhecimento e do saber, que permitem conhecer a nossa própria história e elevar a nossa autoestima, que permite uma imensa potencialização da capacidade criativa, da inclusão e da possibilidade de protagonismo e de transformação da realidade. E fico a lamentar que no Brasil ainda não tenhamos a cultura dentro da pauta estratégica de nenhum governo, nem no governo federal, nem nos governos estaduais, muito menos nos governos municipais. Essa é uma pauta cuja dimensão social, cuja dimensão transformadora e econômica precisam ser percebido pelos gestores desse país. Eu digo que não é prioridade porque olho para o orçamento
do Ministério da Cultura, que hoje é de 0,06% do orçamento global. É um orçamento que não permite o desenvolvimento de uma política cultural, sendo que a maioria do orçamento é definida pelo mercado através de uma lei de incentivo. O poder discricionário do gestor para formular suas políticas, para executar políticas prioritárias, para sustentar aquilo que o mercado jamais sustentará na criatividade popular, na criatividade artística do povo brasileiro, essa está quase inviabilizada pelo impedimento orçamentário restritivo colocado pelo conjunto dos governos, e não é apenas do governo atual. Na sequência dos governos, na nossa cultura, até o Ministério da Cultura já foi extinto em algum momento da nossa história bastante recente. Quando aqui a Casa cria a Comissão Permanente de Cultura, e que eu tenho a honra de ser a sua primeira presidente, me sinto muito responsável por trazer a pauta num momento como esse, de um grande expediente, que o tempo é um pouco mais largo, para que nós possamos debater neste Congresso Nacional a importância da política cultural. Política cultural essa que já teve algumas vitórias aqui, através da ação da Frente Parlamentar de Cultura, através da Comissão de Cultura, associado àquilo que é mais organizado da sociedade, dos movimentos culturais brasileiros. Aqui eu posso registrar duas vitórias de emendas constitucionais que fizemos na Câmara, que foi a PEC da música, de imunidade tributária, para os vídeos fonogramas e suportes digitais, conteúdos digitais no Brasil. Posso citar a emenda constitucional de aprovação do Sistema Nacional de Cultura, que cria uma política, uma estruturação de Estado para as políticas culturais brasileiras. Posso aqui citar a aprovação rápida e importante do Vale Cultura como um instrumento de acesso do povo trabalhador aos diversos equipamentos e bens culturais do Brasil. Mas cito também o andamento e a aprovação já pela Câmara da Lei Cultura Viva, que estabelece uma política de Estado para um programa absolutamente inovador no Brasil, que é o programa dos pontos e pontões de cultura, que ainda permanecem criminalizados pela burocracia exagerada que hoje se faz para as pequenas entidades do terceiro setor e que criam nos quilombolas, nas comunidades indígenas, nas políticas comunitárias, nos bairros, em pequenas organizações, e que são obrigadas a cumprir exigências, normas, instruções normativas, burocracias, leis de licitação que não combinam e não se coadunam com a realidade dos pequenos produtores e da criatividade do povo das periferias e nessa longitude, nessa magnitude que é o Brasil. Mas essa lei está sendo aprovada, simplificando essas relações, e agora está indo para o Senado da República. E cito aqui também a vitória muito recente nossa, da lei que transforma, saneia, democratiza e estabelece fiscalização sobre a gestão coletiva no Brasil, conhecida como Lei do ECAD, que foi aprovada por unanimidade nesse plenário e por unanimidade no Senado, e que a presidenta Dilma sancionou integralmente, sem nenhum veto, possibilitando um novo momento para o direito autoral brasileiro, mas que terá na sua sequência a discussão da Lei Geral do Direito Autoral, que já está na nossa Comissão de Cultura e que iniciará os debates na próxima semana. E aproveito, inclusive, para apelar aqui de público, o que fiz diretamente com a ministra Gleisi Hoffmann, que o governo envie o seu texto, o seu projeto de revisão da Lei Geral do Direito Autoral, para que nós possamos incluir no nosso debate a posição, a opinião do governo brasileiro e possamos fazer um trabalho de amplíssimo debate e de contribuição da sociedade. Quero dizer, presidente, que a Comissão de Cultura, que foi criada aqui na Câmara dos Deputados, uma conquista, na nossa opinião, da sociedade brasileira, e por concordância, obviamente, de todos os líderes e partidos políticos na Casa, essa comissão tem tido algumas características. A primeira delas é a permeabilidade ao movimento social. O movimento social tem lá comparecido com muita frequência, respeitando a diversidade cultural brasileira, que é a nossa identidade no Brasil, tem debatido e votado projetos de lei de vários tons, matizes e possibilidades para vários setores, como ontem regulamentamos a profissão do artesão.
Mas nós também queremos discutir políticas estruturantes. E eu citaria aqui, para avançar e terminar, quer dizer, para avançar aqui no meu pronunciamento, uma primeira questão fundamental. Nós precisamos avançar no crescimento orçamentário do Ministério da Cultura. Isso é uma política estruturante no Brasil, porque nós temos na casa a proposta de emenda constitucional 150, que faz vinculação constitucional de recursos, está pronta para o plenário e é necessário que venha a pauta para que nós possamos dizer: queremos mais dinheiro, mas também queremos saber como gastar. E aí o complemento dessa posição é avançar na aprovação do Procultura, que descentraliza os recursos que hoje estão concentrados no Sul e no Sudeste, para o Norte, para o Nordeste, para o Sul do país e para, inclusive, experiências, para propostas experimentais, propostas mais populares que o mercado jamais sustentará. Uma parte, a deputada Rosane Ferreira. Eu apenas para cumprimentá-la e dizer, deputada Jandira Fegali, que a senhora é um exemplo para nós, deputados, e para a nossa sociedade. Músico, cardiopediatra, médica, baterista, hoje com a bandeira empunhada da cultura, mas nunca sem descuidar da saúde. E acompanho, muitas vezes dividimos os mesmos pensamentos dentro da Comissão de Seguridade Social e Família, dizendo que, embora empunhe a bandeira da cultura, nunca descuida da saúde. Parabéns, deputada, tenha no meu mandato o hasteio e o respaldo, quando necessário, nas suas lutas. E que nós possamos, deputada, usar, por exemplo, esse seu pronunciamento para estimular outras mulheres do nosso país a se filiarem num partido político e a virem ocupar e somar fileiras junto com Vossa Excelência nas suas lutas, que devem ser as lutas de todos nós, brasileiros e brasileiras. Muito obrigada. Obrigada, deputada Rosane Ferreira. E quero aqui dar o meu testemunho, que a deputada Rosane, deputada de primeiro mandato, já se impõe como uma das melhores deputadas da casa, com posições firmes, posições de princípio, mas com muita habilidade para tratar dos temas, sem descuidar de um tema central, que é o da saúde, porque é enfermeira, e são pouquíssimas, aqui são 2 enfermeiras, em 513 parlamentares, soma com a bancada feminina com muita altivez e força, e, além disso, tem trazido a nós questões fundamentais para o nosso trabalho e para a nossa reflexão no campo da primeira infância, no campo do meio ambiente, do desenvolvimento urbano, que são temas que lhe são muito caros. Muito obrigada, deputada Rosane, que faz brilhar a bancada feminina dessa casa. Mas gostaria de, para além de falar do orçamento do Ministério da Cultura e, portanto, da repercussão sobre os orçamentos da Federação, gostaria também de levantar que esta comissão assumiu, porque está no seu escopo e por ser vinculada à política cultural, 2 bandeiras fundamentais: a integração com a educação e a integração com a comunicação democrática. Sendo que, na questão da educação, nós estamos cobrando permanentemente do governo a aplicação da lei, das 2 leis já aprovadas no Brasil: educação musical nas escolas e o ensino da cultura afro-brasileira e indígena na rede escolar, que são leis aprovadas até hoje, não cumpridas plenamente pelos governos, não só os governos do Estado, mas os governos dos municípios. E nós cobramos aqui de público a resolução do Conselho Nacional de Educação sobre a educação musical nas escolas, para que se crie o paradigma, a moldura, para que as escolas brasileiras cumpram essa lei na sua plenitude, compreendendo que cultura e educação juntas são capazes de formar a cidadania brasileira. Não para que o aluno seja músico, mas para que ele seja cidadão, e o papel da arte nessa formação é fundamental. Na nossa ligação com a bandeira da comunicação democrática, nós temos feito vários trabalhos na comissão, além de debater os projetos que aqui tramitam, evitar o golpe que foi dado por uma comissão especial, criada ao arrepio, inclusive, do nosso regimento, que produziu um texto absolutamente atrasado, que desconsiderou 25 anos de debate nessa casa. Nós solicitamos ao presidente Henrique Eduardo Alves que não coloque em pauta no plenário até que possamos substituir aquele texto, tramitando normalmente
pela Câmara dos Deputados e garanta, de fato, que a pluralidade, a regionalização e a democracia no mercado de trabalho possa surgir na TV aberta. E em relação ao marco regulatório, eu tenho certeza que será um debate muito polêmico, mas fundamental. Mas temos trabalhado também para o fomento à chamada mídia livre e mídia alternativa, porque essa mídia não tem recursos, ela não tem como se sustentar. E essa hoje é uma possibilidade de comunicação no Brasil, do século XXI, na era do conhecimento, da tecnologia, que nós precisamos fortalecer. E, nesse sentido, nós temos trabalhado junto ao BNDES, junto à SECOM, para que verbas publicitárias e fundos sejam criados de sustentação para essa mídia alternativa e a chamada mídia livre, que hoje é um mecanismo fundamental de comunicação no Brasil. Chego a dizer que as 2 vitórias de Lula e Dilma no Brasil, aliás, as 3 vitórias, se sustentaram muito nessa rede democrática de comunicação, enfrentando a linha editorial da grande mídia no Brasil. Quero também dizer que temos trabalhado projetos chamados Guarda-Chuva da Cultura Popular. Entre eles, eu citaria a Lei de Mestres de Tradição Oral, porque essa é uma metodologia de ensino que a escola regular precisa incorporar, e é um reconhecimento da cultura tradicional brasileira, como também a Lei Cultura Viva. Mas temos trabalhado também para que essa comissão deixe um grande legado para a cultura brasileira, que é criar um novo marco regulatório da cultura, desburocratizando e descriminalizando a relação Estado-sociedade. O Estado não produz cultura, o Estado não cria nada. Quem cria são as pessoas. Nesta área, diferentemente do petróleo, diferentemente da energia, diferentemente de outras áreas, o Estado não produz. Quem cria é gente, é quem tem emoção. Então, a relação do Estado é com gente, é com pessoas, é com organizações da sociedade civil. Nós não podemos lá tratar as relações do Estado como tratamos em outras áreas. Não se licita artista. Não se licita a arte, licita-se um evento. As relações de prestação de contas de uma entidade indígena, por exemplo, são todos condenados, são inviabilizados, têm que pagar multas milionárias por um processo absolutamente fora de qualquer contexto possível de uma entidade como essa cumprir. OCA não tem IPTU. Então, exigem documentações impossíveis dessas entidades cumprirem. Então, a Comissão de Cultura assumiu a responsabilidade, junto com o TCU e outras estruturas do governo federal e da sociedade civil, de nós deixarmos como um legado deste ano de gestão da Comissão de Cultura um grande projeto com o novo marco regulatório da cultura na relação Estado-sociedade. E, por fim, deixei por fim propositadamente, presidente, eu quero falar de uma pauta que é o direito autoral. A propriedade intelectual, ela é regulada por várias legislações internacionais e, no Brasil, nós tivemos uma lei na década de 70, que criou, inclusive, o Conselho Nacional do Direito Autoral e o ECAD. Tivemos uma mudança de legislação em 98, eu era vice-presidente desta comissão na Casa. E agora, neste momento, precisamos criar, precisamos atualizar, modificar a Lei 9.610, porque está anacrônica para o momento em que nós vivemos. Em 98, nós nem falávamos de internet. A revolução tecnológica da comunicação, em 13 anos, foi brutal. E essa é uma relação que precisa se estabelecer numa nova lei de direito autoral, porque nós precisamos fazer a relação entre a arte e essa comunicação, precisamos rediscutir a relação, a propriedade intelectual na área editorial, na área das artes visuais, na música. Nós precisamos discutir isso no campo da discussão do cinema e da produção audiovisual, e dou aqui nesse momento uma parte ao deputado Domingos Ferreira, antes que meu tempo acabe. Deputada Jandira, Domingos Dutra, primeiro agradeço Vossa Excelência pela parte, lhe parabenizo pelo mandato. Eu convivi com Vossa Excelência quando eu passei 2 anos aqui, de 95 a 97. Minha admiração por Vossa Excelência sempre foi enorme. Depois, lá no meu Maranhão, acompanhei a sua luta para ser senadora, lhe tiraram o mandato, e nos reencontramos aqui. Na legislatura passada, eu fui responsável pela parte cultural da frente parlamentar que Vossa Excelência presidia, agora está a companheira lá de Recife, e tenho acompanhado a sua ação aqui, trouxe os artistas pela PEC da música e assim por diante. Mas eu estou pedindo uma parte, além de parabenizar, para fazer 2 registros. Nós temos aqui, ali atrás, a companheira Ana, a Olímpia e a Irma,
que foram demitidas no governo Collor há 20 anos. São pessoas extremamente qualificadas que estão pedindo esmola para o governo reintegrar, 99 pessoas. Nós estamos com abaixo-assinado, já temos quase 130 deputados assinando para o advogado do governo dar um parecer para a sua readmissão, porque eles têm um conjunto de pareceres jurídicos, mas a parte principal, pela Paula, aquela senhora esbelta, que é da sua cidade do Rio de Janeiro, que me procurou porque eu dei apoio à aldeia Maracanã, e ela veio hoje aqui reclamar pela lei lá do Sérgio Cabral, que proíbe as pessoas de fazer manifestações com qualquer tipo de cobertura no rosto, né? Tantos black bloc ou tantos outros. Ela está reclamando que é uma lei injusta, criminaliza as pessoas, que as pessoas não têm mais liberdade de ir para a rua, de botar qualquer tipo de pano, etc., porque são chamados de criminosos. Estão pedindo apoio dessa Câmara, do Congresso, para denunciar isso, para que a população do Rio possa ter liberdade para se manifestar de forma pacífica, sem esse constrangimento que a lei impõe, porque essa lei vai acabar servindo de referência em outros. Portanto, eu queria lhe agradecer, pedir desculpa pelo tempo que consumi, mas homenagear aqui os carioca pela Paula, que está aqui, fazendo uma reivindicação bastante justa. Obrigado. Obrigado, deputado Domingos Duto, deputado atuante, absolutamente comprometido, inclusive com a cultura. Me lembro de bandeiras em relação aos quilombolas, ao pessoal de Alcântara, e quero me referenciar nesses seus dois registros. O primeiro deles é dizer que eu já assinei esse abaixo-assinado, porque fiz parte aqui ainda no governo Itamar da aprovação da lei da anistia, né, que foi exatamente para superar as demissões massivas que foram feitas pelo presidente Collor, e muitos voltaram por uma negociação direta, empresa a empresa. Eu, pessoalmente, participei de várias negociações de empresas do Rio de Janeiro, e a gente, em algumas delas, conseguiu voltar com todos os trabalhadores para dentro das suas empresas. Mas essa sequela que ficou para alguns trabalhadores merece todo o apoio e todo o nosso esforço para que se iguale o tratamento e todos voltem ao seu posto para superar a arbitrariedade do governo Collor. Então, conte com o meu apoio nesse sentido. E o segundo aspecto levantado por Vossa Excelência, já me manifestei publicamente contra essa legislação aprovada na Assembleia Legislativa, pelos dramas lá vividos, envolve o black bloc, o anônimo, as quebras de patrimônio, as agressões, do outro lado a violência policial, mas nada justifica uma intervenção no campo legal na vestimenta das pessoas. Isso não existe. As pessoas se manifestam e devem se manifestar com a liberdade de se vestirem como quiserem, com o rosto coberto, com o rosto descoberto, com roupa, sem roupa, cada um se manifesta da forma que acha mais correta. Essa lei, de fato, ela é arbitrária, ela não responde aos problemas que nós estamos vivendo hoje nas ruas do Rio de Janeiro, até porque uma contenção, uma identificação, tem uma coisa que se chama inteligência policial. Não é necessário nem jogar gás lacrimogêneo e spray de pimenta na população inteira, que é o que tem se feito ali, né? E muito menos nós precisamos proibir que as pessoas se manifestem da sua maneira para poder conter atos de violência no Rio de Janeiro. Então, todo o meu apoio aos dois registros e às cariocas originárias de lá ou adotadas que estão hoje vivendo no Rio de Janeiro. Conto com o nosso apoio e todas as medidas práticas que precisamos fazer para superar a arbitrariedade. E para terminar, eu só tenho agora 1 minuto e 40, voltar à finalização agora que eu fazia em relação ao direito autoral. Essa pauta para nós ela é estruturante no Brasil. Porque hoje, se você fizer o upload ou download de alguma música inteira, você já está na ilegalidade. Ou seja, o Brasil está ilegal pela lei de 98. Então, nós precisamos, de fato, superar o anacronismo dessa lei e fazer com que, de fato, se nós tenhamos, por um lado, uma gestão coletiva, democrática, transparente, com uma estrutura de Estado para fiscalização do ECAD ou qualquer outro órgão de gestão coletiva, isso nós já aprovamos em lei, e agora, na lei geral, nós precisamos tratar de todos os outros temas com a complexidade que ele tem. Nós iniciaremos esse debate ouvindo todos os setores a partir agora do dia 24, e eu espero que, de fato, nós consigamos produzir uma lei justa, uma lei redonda, atualizada, democrática e contemporânea da legislação internacional. Isso é o que nós esperamos, e para isso vamos chamar todos os segmentos para aqui falarem conosco no dia 24, no dia 8, o dia inteiro, para que nós possamos produzir um relatório, colocaremos em consulta pública para que finalizemos e possamos votar esse relatório
em novembro, no início de novembro, esperamos nós, porque ainda há Comissão de Constituição e Justiça e plenário. Quero contar e fazer este apelo para que nós, brasileiros, para que nós, parlamentares, para que os governos, de fato, coloquem a cultura na sua estratégia de cidadania, na sua estratégia de nacionalidade, na sua estratégia de identidade, respeitando a pluralidade e a diversidade brasileiras, e que nós possamos avançar juntos, não apenas em políticas e apoios pontuais, né, que são vários, tem várias demandas das vários setores da cultura, mas que nós avancemos em políticas estruturantes. Cultura precisa ser política de Estado. Cidadania se constrói com política cultural, com apropriação do saber, com protagonismo e capacidade transformadora. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo, pela tolerância, e parabéns a todos aqueles que confiam no Brasil e num país absolutamente altivo, soberano e democrático acima de tudo. Muito obrigado, presidente.